Não basta o coreógrafo explicar à bailarina como é aquele movimento. É necessário que ele mostre a ela todas as nuances, as sutilezas. Muitas vezes é necessário também que ele a conduza, que dance com ela. Não basta o tutor explicar ao tutorado como é uma prática específica. É necessário que o tutor demonstre comportamentos e estratégias. E é necessário que o tutorado experimente, coloque em prática. Só assim ele vai aprender para valer. Ação modelar, estratégia importante do processo de tutoria. Desde criança seguimos exemplos. Vendo fazer, aprendemos a fazer. Fazendo junto, nos aperfeiçoamos. E essas são atitudes para toda a vida. Na tutoria, a exemplaridade é um princípio básico. O tutor demonstra comportamentos e estratégias que o tutorado ainda não coloca em prática ou, em certos casos, não consegue visualizar. Um exemplo de ação modelar é a aula compartilhada. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo. Anotar o nosso objetivo da aula de hoje. A aula compartilhada, para mim, ela veio só me acrescentar. Quando ele acompanha o fazer e vê o como fazer, ele se apropria. A exemplaridade é muito importante na tutoria porque a gente às vezes consegue mostrar ao professor o que fazer dando um exemplo. O sentido de modelar uma prática específica da docente é que possa contribuir com ela para que em outros momentos que ela necessite de estratégia para desenvolver esse conteúdo, ela possa utilizá-la. E hoje nós vamos promover uma aula compartilhada. Eu vou começar essa aula e depois vai passar para a Yara, tá bom? E depois a gente finaliza ela, tá certo? Então, o chegar ao ponto de fazer uma ação modelar, ela vem alguns passos de parceria, alguns passos do professor ele realmente sentir que a tutoria ela é útil para ele. O tutor ele precisa ter conhecido muito bem o professor e a turma do professor antes de entrar na sala de aula para modelar, porque a ação modelar tem que ter um foco. Ela não pode ser só uma aula por aula. Eu tenho que saber, eu vou entrar para fazer o quê? Para modelar o quê? Só que para eu saber o que eu vou modelar, eu preciso saber o que o professor ele precisa melhorar. A maior preocupação é em não assumir o lugar do professor. O que nós temos que fazer é o construir junto com ele. A prática de construir, de fazer junto, não dá abertura de entregar pronto. Quando eu falo em finalidade, finalidade de um texto, o que nós pensamos? Qual o objetivo dele? O que mais? E aí, nesse momento do construir junto, é que ele vai criando essa identidade própria dele, do fazer, do saber fazer, do se apropriar-se e ter autonomia de desenvolver o trabalho com assim, satisfação. A tutora Yara é o exemplo para a tutorada Simone, e as duas deram uma aula compartilhada. Juntas, elas chegaram às primeiras conclusões. Eu percebi que a necessidade da docente no sentido da devolutiva da avaliação aos alunos. Então, foi com muitas reflexões em cima disso, junto com a docente, que veio a necessidade de se trabalhar uma estratégia diferente para a professora fazer a devolutiva e garantir que o aluno vai se apropriar dessa habilidade. As minhas primeiras ações modelares, eu comecei a me questionar se eu estava fazendo um bom trabalho ou não. E a partir do momento que eu comecei a me apropriar do projeto, da tutoria, qual que era o significado, aí eu me acalmei e
E diante disso eu comecei a perceber que era um instrumento a mais para minhas aulas. Como vocês disseram, qual o objetivo do texto? Qual a intenção do autor de escrever? Quem vai ler esse texto? A quem que esse texto se destina? O sucesso para o desenvolvimento de uma aula compartilhada, ele inicia com os antecedentes, através do planejamento, né, da definição das partes, o que o tutor fará, o que o docente fará dentro do planejamento, a organização de todo o material que será utilizado, que também está dentro do planejamento. A ação modelar vai além da teoria. É situação real. Acontece em sala de aula com alunos presentes. É uma atividade complexa que exige cuidados no planejamento e na execução. Antes eu conversei com os meus alunos e eles foram muito tranquilos. A tutora de aula está sempre com a gente ali, monitorando, observando como que a gente se posiciona na sala de aula, como que é o relacionamento meu com os alunos, tentando solucionar, né, tirar essa dúvida que há no descritor doce. Tudo jóia? A ação modelar, ela traz excelentes resultados na tutoria, porque uma coisa é a gente trabalhar fora da sala de aula, onde a gente conversa com o professor, fala com o professor, sugere, leva ele a refletir, faz junto com ele. Agora, quando a gente entra e mostra o como fazer, para o professor se torna algo real, não se torna algo só teórico, só falado ali fora. Ele passa a ver o como fazer e aí ele vai perceber como que ele pode colocar em prática aquilo que ele viu, mas da maneira dele, do jeito dele, da maneira que ele acha melhor. Então ele observa o que o tutor fez e depois ele modela também de acordo com a especificidade dele, com a personalidade dele, com a turma dele, com a realidade dele. A ação modelar é o aprendizado na prática. É uma estratégia que pode acelerar o processo de aprendizagem do tutorado. Mas, acima de tudo, é uma grande oportunidade para que tutor e tutorado sejam ainda mais parceiros. Até a próxima!